Viu a parte geral, né? Os princípios ali. Vocês se lembram qual é o princípio do nosso sistema de valoração? O sistema de valoração é um sistema misto, né? Chamado livre convicção motivada ou persuasão racional. Princípio da persuasão racional, tá? Que mais que a gente viu? A gente viu que são admitidos os meios de prova. São admitidos os meios de prova previstos em lei, mas também são admitidos aqueles moralmente legítimos. No final da aula vieram me perguntar sobre prova emprestada. Me falaram assim, olha, se eu tenho um processo que eu já produzi uma determinada prova e eu não tenho como produzir de novo essa prova, e eu tenho um outro processo que eu preciso daquela prova, o que eu faço? Daí eu disse, olha, você pode pedir ao juiz da causa, dessa segunda causa, que oficie ao juiz do primeiro processo pedindo emprestada aquela prova. Então o juiz, já que a comunicação é dentro do próprio Estado, dos órgãos estatais, ele cede aquela prova emprestada, o segundo juiz toma conhecimento dela, fundamenta, coloca cópia, tudo mais e devolve, tá? Aí o aluno que me perguntou disse assim, é porque eu vi alguns livros, alguns autores dizendo que essa prova emprestada, a validade dela seria questionável, ok? Daí eu devolvi a pergunta, é um meio moralmente legítimo? Um juiz pedir a um outro juiz que empreste uma prova que já está nos autos de um processo, que é pública e oficializada, foi produzida dentro dos parâmetros do devido processo legal? É ou não é um meio moralmente legítimo? E aí eu disse mais uma coisa. É o único exemplo que a doutrina usa para tratar de meio moralmente legítimo de produção de prova. Porque esses meios legais aqui, eles praticamente esgotam as situações. Se vocês pararem para pensar assim, objetivamente, como é que eu provo? Bom, ouvindo os próprios envolvidos, ouvindo quem estava perto, que são as testemunhas. Se eu preciso de dados técnicos, uma perícia. Se eu preciso que o juiz pessoalmente aprofunde mais, uma inspeção judicial, ele mesmo indo lá se certificar. Documentos, que a gente vai juntando nos autos. Alguma coisa que está em poder do réu ou de terceiro. Ou a confissão. Eu não consigo imaginar outra forma do legislador prever um meio probatório. A inspeção judicial, sim. Porque a inspeção é judicial, essa aqui. Não, você pede ao juiz e o juiz pede. Mas aí, então fica essa... Por isso que a doutrina, quando vai falar... O que o legislador quer dizer quando fala que são admitidos os meios legais, bem como os moralmente legítimos? Me dá um exemplo de moralmente legítimo. Aí a doutrina vai prova emprestada. Todos os autores praticamente falam da prova emprestada, tá? Então não teria nenhum problema em você se valer desse tipo de expediente. Até porque, nesse caso, a prova emprestada, no meu entendimento, ela vem para o processo como prova documental. Vamos supor que seja uma perícia que tenha sido produzida lá, tem um laudo pericial. Você vai pedir uma cópia autenticada daquilo, vai juntar no seu processo como prova documental. O juiz pode recebê-la como prova documental, não como prova pericial, tá? Já que não foi feita por perito daquele juízo. Então, a gente viu isso, a gente viu como que isso se adequa à previsão constitucional sobre matéria de prova. A gente falou, até por coincidência, hoje de manhã eu fui abrir o e-mail, o site do consultor jurídico tem uma matéria lá sobre anulação de um flagrante, justamente por conta do preparado que a gente discutiu na aula passada. Aí o pessoal que gosta mais do penal, aí se tiver curiosidade, dá uma olhada lá. No www.conjur.com.br. Então, vamos avançar aqui agora. A gente falou de ônus da prova também, só para lembrar, né? O ônus da prova é sempre de quem alega, seja autor, seja réu, tá? E quando eu falo em inversão do ônus da prova, eu não estou falando que o ônus da prova recai sobre o réu. Eu estou falando que o ônus da prova, ele é invertido na medida em que aquele em face de quem se alega vai ter que provar que não aconteceu o que foi alegado, né? Isso a gente falou bastante na aula passada. Quem eventualmente não estava aí, é só assistir o vídeo, já está lá
no YouTube. Então, avançando aqui para os meios de prova, como eu disse para vocês, eu sugiro que vocês deem uma lida dos artigos 342 a 443. Não há motivo para a gente ficar aqui lendo 101 artigos para ver a literalidade de cada um deles. Basta aqui a gente saber como que utiliza cada prova dessa e o que tem de mais específico, mais importante, tá? Que a gente não pode deixar de saber. Primeiro, meio de prova, depoimento pessoal. O que é o depoimento pessoal? Esse é o depoimento pessoal das partes. Quando o juiz defere um pedido de produção desse tipo de prova, a gente tem que pensar o seguinte: eu, sendo autor, eu não posso pedir para o juiz, senhor juiz, me ouça, tá? Eu sempre que eu for formular um pedido de depoimento pessoal, eu só posso pedir ao juiz que colhe o depoimento pessoal da parte contrária, ok? Então essa é uma primeira observação com relação ao depoimento pessoal. O depoimento pessoal é o depoimento pessoal das partes, tá? Mas eu, como parte, só posso pedir o depoimento pessoal da outra parte. Eu não posso pedir ao juiz o meu depoimento pessoal. Seu juiz, deixa eu falar o que eu quero, tá? Como meio de prova. Até porque o que eu quero falar, eu já falei na narração dos fatos, lá na petição inicial, eu como autor. E o réu vai ter falado na contestação, tá? Aqui a gente está falando do depoimento das partes, mas no momento de produção de prova. Mas como assim? A parte pode mentir, não pode? No direito brasileiro, qual é a punição que tem para a parte que mente? Criminal nenhuma. No processo civil, no máximo, pode pegar uma litigância de má-fé e uma multa de até 1% sobre o valor da causa, tá? Por litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos. Tá lá no artigo 17, tá? Do CPC. Então, para que o juiz vai pedir o depoimento pessoal das partes? O que vocês acham? É uma prova importante? Quando você está falando a verdade, é uma prova importante, tá? Porque o juiz, isso é engraçado, o juiz de primeiro grau é o que está mais perto da situação. Ele olha as partes nos olhos, ele consegue, por meio das perguntas, verificar se alguém está muito confiante ou não, ou está inseguro nas respostas. Então, aquela situação que você tem certeza que tem razão, mas a sua prova é frágil, é uma situação que o seu depoimento pessoal pode te ajudar. Da mesma forma, você sabe que você está litigando com um cara que é o maior cara de pau, é muito importante, ainda que você tenha um monte de prova favorável a você, é muito importante colocar o juiz para ouvir aquela pessoa. Porque aquela pessoa vai acabar se traindo na hora de prestar o depoimento e isso vai tudo parar nos autos. Porque eventualmente em grau de recurso, os outros magistrados que forem apreciar a questão vão saber. Tá? O juiz é o que está mais perto, ele está junto das partes. O que eu ia falar que é engraçado é o seguinte: quem está mais perto da situação está mais perto daquilo que a gente chama de justiça, não tá? Se eu estou aqui ouvindo autor e réu, e aí eu percebo que ele está faltando com a verdade, ela tem pouca prova, mas eu percebo que ela está sendo verdadeira, eu tenho como julgar favorável a ela, não tenho? Já que o depoimento pessoal é um meio de prova. E eu vou, naquela livre convicção motivada, eu vou justificar. Isso não é justo? É muito mais justo do que o direito tecnicamente aplicado, não é? Porque o direito redondo, eu pego lá os documentos que ele juntou, 2 depoimentos de testemunha que ele instruiu a testemunha, e o dele que está meio frágil, tem mais prova do que ela produziu. Mas aí o engraçado é que no Brasil, o juiz que pode fazer justiça chama juiz de direito. E o tribunal que está mais distante, que serve mesmo para aplicação do direito, chama Tribunal de Justiça. É o contrário, tá? Mas uma sugestão prática agora para vocês. Na prática, como existe ampla defesa e contraditórios, e razoabilidade, proporcionalidade, os juízes estão muito acostumados a lidar com esses princípios e eles não gostam de ver as suas decisões cassadas por algum vício do devido processo legal. Se você pede o depoimento pessoal da outra parte, ainda que a outra parte não peça o seu, o juiz pega na hora da audiência e resolve ouvir de ofício.